Eu sou fruto dos anos 90. Para além das roupas de gosto duvidoso e dos programas dominicais pouco cristãos, como que a gente achava normal assistir Banheira do Gugu junto com a família, teve outra coisa que me marcou muito. O fato de que não tinha quase ninguém como eu na televisão. É que a maioria das pessoas que estavam na TV eram brancas e a quantidade de loiras que apareciam comparado com a população brasileira era algo muito assustador. Então o vídeo de hoje é sobre 5 vezes em que eu me senti representada na TV, ou não. Meu nome é Tati Ribeiro e esse é o canal Preta no Branco. Aqui a gente fala sobre tudo, sempre sob o meu olhar, de uma mulher negra no Brasil. E tem muita coisa que a gente pode falar sobre esse ponto de vista, não é mesmo? Se você não era uma criança nos anos 90, provavelmente vão ter pessoas que vão passar aqui que você não vai conhecer. Mas você deve lembrar daquele momento distante do mundo em que não tinha TV a cabo em casa porque era muito caro, muito menos internet. Eu, por exemplo, só fui ver a internet na adolescência e também não tinha streaming, né? Vamos nem falar sobre isso. E aí não tinha jeito, a única forma de assistir alguma coisa era realmente ver quando passava na televisão. Isso significava que a gente organizava a vida para assistir os nossos programas favoritos. Até porque não tinha muito essa coisa de reprise, só mesmo no final das novelas da Globo. Eu não tinha muita gente na telinha que eu olhava e falava, nossa, olha, é que nem eu. Você lembra de personagens ou pessoas que você via na TV e pensava, caramba, me sinto representada aqui? A primeira personagem é super problemática, a tia Anastácia. Quando eu era criança, passava na TV a reprise dos anos 70 do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A tia Anastácia era a faz-tudo do sítio. Ela cozinhava, cuidava, limpava. Muito parecido com algumas histórias, não é mesmo? A verdade é que ali se naturalizava um papel da negra mucama, da negra empregada doméstica. Ela, inclusive, era super maltratada pela Emília. E ela era quem tinha mais trabalho depois das aventuras da Narizinho. Aliás, esse nome Narizinho daria todo um outro tema, mas vamos focar aqui. A verdade é que a tia Anastácia era da família, mas nem tanto. Por isso, ela foi uma das primeiras negras que eu vi na TV, porém, um personagem que eu não queria ter visto. Essa personagem tem um lugar terrível no imaginário das crianças. Para as crianças brancas, naturaliza que elas tratem as pessoas que trabalham na sua casa de forma a diminuí-las ou a obrigá-las a fazer aquilo que você quer. Para as crianças negras, já era o primeiro passo de nos dizer que aquele era o nosso lugar no mundo, um lugar diminuto, um lugar menor, e nos dizer que a gente tinha que aceitar esse lugar. Por isso, é terrível ter uma personagem como ela na televisão brasileira. Para mim, foi a primeira personagem. Parabéns aos envolvidos. Mas nem só de personagens racistas vive o nosso imaginário. E vamos para a segunda personagem que era incrível, a Biba do Castelo Rá-Tim-Bum. Quem não lembra do Castelo Rá-Tim-Bum? Eu lembro quando eu era criança, eu me organizava para assistir e meus pais, como achavam de maneira muito correta que era um programa muito educativo, me deixavam até parar o dever de casa para poder assistir Castelo Rá-Tim-Bum. Se trata da história de Nino, um bruxo criança que mora num castelo com seu tio Victor e que se sentia muito sozinho. Seu tio, então, atrai 3 crianças que estão saindo da escola, Pedro, Biba e Zequinha, para dentro do castelo e eles formam uma grande amizade. Biba era a única personagem ali dos principais negra, mas ela tinha um papel muito importante. Ela não se colocava num lugar inferior. Ela muitas vezes liderava as brincadeiras, ela tinha respostas inteligentes para tudo e tinha um papel essencial na trama. Além dela, também tinha o Bongo, que entregava pizza e gostava de reggae. Mas dele eu não quero falar muito, porque pra mim já tinha ali um certo estereótipo. Eu amava a Biba. Por quê? Porque ninguém reparava que ela era negra. Isso não fazia a menor diferença nas relações e não era uma questão que era colocada ali. Inclusive, teve alguns episódios em que se falava sobre ela não poder brincar das mesmas coisas que os meninos. Mas no final, chegava à conclusão de que isso não tinha nada a ver. Imagina o quanto isso é poderoso no imaginário de uma criança. Eu, que vivi numa escola particular como bolsista, vivia todos os dias o preconceito em relação ao meu cabelo, à minha família, à vida que eu vivia, as coisas que eu fazia. Poder ver uma personagem na TV que vivia de maneira tranquila, ser negra, tá com seu cabelo, com a sua cara e ninguém falar nada sobre isso, era muito importante. Só hoje eu consigo entender a importância que a Biba teve na minha vida, mas mesmo assim é muito bom
poder saber que eu pude viver esses momentos. É claro que podia ter muito mais personagens negros dentro do próprio Castelo do Rá-Tim-Bum. É claro que o Bongo podia ser um personagem menos estereotipado, mas mesmo assim, aqui vai nota 10 para Cal Hambúrguer por ter criado a personagem Biba. Aliás, isso tem tudo a ver com a nossa autoestima, né? Fez diferença pra você ver uma personagem de cabelo natural na TV vivendo com naturalidade? Pra mim, fez muita. E a nossa terceira personagem também segue a mesma lógica, era a Pata, das Chiquititas. Eu amava Chiquititas. Aliás, vou contar um segredo pra vocês. Eu nunca perdia e teve um período em que lá em casa era proibido ver novela. Coisas da minha mãe. Também teve um momento que a gente não podia tomar Coca-Cola ou que não podia ouvir música estrangeira, mas eu posso fazer depois uns 5 coisas estranhas que aconteceram na minha infância. Aí o que eu fazia? Eu assistia escondido, porque eu não podia perder. Eu amava e todo mundo amava. Eu não podia ficar de fora, né? Mãe, por favor, não me odeia por causa desse vídeo. E aí tem isso, né? A Pata era a melhor amiga da personagem principal. A gente vai ver isso várias vezes de novo e de novo na TV, em séries, vídeos, novelas. Mas o fato é que a Pata era uma das órfãos que viviam ali no raio de luz aos cuidados da tia Carol. Nem vou falar sobre o que é a população de orfanatos no Brasil e o seu recorte racial, mas o fato é que a Pata era uma das poucas personagens negras junto com a Tati, que era uma negra de pele clara. Quando eu ia brincar de Chiquititas, isso tinha um efeito terrível pra mim. A gente ficava imitando, eu e minhas amigas, e aí eu nunca podia ser outra personagem que não a Pata, porque eu era igual a uma personagem só. Eu queria ser a Millie, a protagonista, ou a Cris, que era a mais brava da turma, mas eu tinha que sempre ser a Pata. A representatividade aí ocupa um papel invertido, como se a gente tivesse que sempre ser a mesma coisa, porque só existe um ou dois personagens iguais a gente. É terrível isso para as crianças, inclusive não só para mim, mas para as minhas amigas, que só me olhavam com esse olhar de que eu era diferente delas e que elas eram iguais a todas as outras Chiquititas. Então, o que era para ser uma alegria acaba se transformando no primeiro momento em que eu percebi que eu não era representada naqueles espaços. Eu só tinha 8 anos. Vocês conseguem imaginar o que é isso na cabeça de uma criança de 8 anos? E aí vai uma outra pessoa que não é uma personagem, mas que eu tenho a mesma relação detestável. Eu amava Spice Girls, inclusive ganhei o CD do Papai Noel de presente. E a gente adorava reviver os clipes. E aí eu só podia ser uma das Spice Girls. Qual vocês acham que era? Uma dica, não era a Emma. Mas vamos seguir em frente na nossa lista, porque a quarta é em dose dupla. São as irmãs Pepe e Neném. Gente, Pepe e Neném eram sensacionais. Duas mulheres negras, LGBTs, tocando ao vivo no Gugu e no Faustão, entrando na nossa TV no domingo e a família inteira assistindo, tendo que ver, aplaudindo, e ninguém podia dizer nada. Estamos falando de mulheres que se vestiam como caminhoneiras, falavam como caminhoneiras e andavam como caminhoneiras. E a família brasileira ali, vendo tudo de camarote. Gente, isso foi muito lindo e trouxe muita representatividade. Eu nunca fui uma LGBT que se vestiu de maneira masculinizada. Nunca senti essa vontade ou essa necessidade. E na verdade, naquele momento, ainda nem sabia que era LGBT. Mas hoje, pensando bem, ver na TV duas mulheres pretas se vestindo como elas se vestiam, fazendo sucesso, tocando na TV, no rádio, todo mundo sabendo quem elas eram, isso é muito significativo e mexe, obviamente, com o nosso sentimento de representatividade. E nem precisa ser LGBT para isso, não. Estamos falando de duas pretas que, inclusive, eu ouvia, e foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, que elas tinham cara de pobre na TV, fazendo sucesso. Eu perguntei pra minha mãe, mãe, o que significa ter cara de pobre? E ela me respondeu, ô minha filha, todo mundo acha que negro tem cara de pobre. Isso me afetou profundamente, mas me fez admirar ainda mais Pepe e Neném. Elas estavam lá, fazendo sucesso com a sua cara de pobre e dando um tapa na cara da homofobia e do racismo dos comentários do almoço de domingo, enquanto estavam fazendo sucesso, ganhando muito mais dinheiro que todos os meus primos estavam falando bosta do meu lado. E a nossa quarta da lista também vem em família. É a quinta. Tudo bem, porque esse é o último mesmo da lista, eu acho. Será que eu coloquei mais um? Fala como crédito, bônus. E a nossa quinta da lista também vem em família. É Fat Family. Fat Family. Ela começou a rir. Eu tava pronta pra passar vergonha. Eu avisei que eu ia passar vergonha. E vamos de 7, porque a oitava entrou no segundo álbum. Pessoas dançando, cantando
e fazendo falsetes de black music. Estamos falando de uma família que aparece na TV com muita representatividade. Se quer representatividade maior que essa, só 2 dessas, sinceramente. Estamos falando de uma família que veio de origem humilde no interior de São Paulo e que fez sucesso mostrando um outro lado das pessoas negras que foi muito importante para nós. Isso porque a gente estava acostumado a ver negras normalmente só no carnaval, com a bunda de fora, como se esse fosse o nosso único talento. Olha, minha bunda é linda, mas não é sobre isso o papo. Essas pessoas estavam ali com as suas roupas, as suas coreografias e mostrando que talento se faz de várias outras maneiras. E que voz, meus amigos, que voz. Essa turma fez toda a diferença com seu jeitinho sexy, sexy, sexy. E a gente sabe o quanto isso foi muito representativo para nós. E é claro que eu ouvi uma série de piadas sobre eles serem gordos. Elas também devem ter ouvido muito. Aliás, requer muita coragem de ir pra televisão e colocar o nome da sua banda de Fat Family. Somos gordos e sabemos, e somos talentosos. Mas aí vem a parte triste dessa história. Assim como Pepe e Neném, Fat Family com o tempo foi esquecido pelas pessoas. Eu mesmo nem sabia que a banda seguia nativa. Parece que Pepe e Neném ficaram na miséria real. É porque é isso, talento de preto se esquece com muita facilidade. E para você que acha que acabou, vamos de bônus. A Diana da Caverna do Dragão. Ah, Diana. A Caverna do Dragão foi uma das grandes frustrações das crianças que assistiram esse desenho. Ele é originalmente dos anos 80, mas passava todos os dias nos anos 90 na TV aberta. Estamos falando da frustração de não saber qual vai ser o seu final, já que o último episódio nunca foi gravado. A gente nunca vai saber se o Mestre dos Magos era bonzinho ou se ele era mau. Nunca vamos saber como as crianças voltaram para casa e nem vamos saber o que aconteceu com a Uni sozinha sem eles. Mas a Diana era uma personagem incrível. É claro que ela era a única negra do desenho. E hoje em dia a gente diria, inclusive, que ela era a cota do desenho. Mas o fato é que naquele momento ela era uma mulher negra incrível que fazia coisas inteligentes, tinha um papel essencial e que fazia muita coisa importante. Aliás, vamos falar, né? Diana era bonita, inteligente e tinha aquele bastão. Ela era acrobata. Quem não queria ser que nem ela? Eu queria muito. Mas eu deixei a Diana de bônus porque eu queria falar sobre o mundo dos desenhos animados. A gente não tinha muito desenho que falava sobre a gente, né? Sem contar um ou outro de super-herói, como a Tempestade do X-Men ou Lanterna Verde. Nós não éramos representados quase de forma alguma nesses espaços. Até no mundo da imaginação a gente estava de fora. Eu não tô nem falando só da representação de mulheres negras, mas da representação negra de maneira geral. Que triste é saber que a gente não podia nem se imaginar nesses espaços. Aliás, pra mim foi super importante, eu já era adolescente quando passava, Super Choque, porque era sobre uma família negra e falava sobre negritude o tempo todo. Mas me diz aí, quais foram os personagens ou as pessoas da TV que fizeram a diferença pra você nesse mundo da representatividade? Quais foram aqueles que te fizeram olhar e falar, quero muito ser que nem essa pessoa? Isso faz muita diferença, né? Se você pensou nisso, conta pra gente aqui nos comentários. E se você gostou do nosso vídeo, não esquece de dar um like, de se inscrever no nosso canal se ainda não se inscreveu e de assinar o sininho, porque senão você não fica sabendo das novidades. Até a próxima!